Paz do Senhor, pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dos Heróis da Fé. Já vai pegando a sua Bíblia, um caderno para anotar muita coisa, muita informação hoje. Queria agradecer a oportunidade que a pastora Marli nos concedeu, que Deus abençoe a vida de todos. E antes da gente começar, vamos orar? Então feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, pedir que o Senhor nos conduza agora no entendimento da tua palavra, daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo, que nós possamos aprender mais do Senhor e mais desses personagens tão importantes, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia então no tema, que é em Hebreus 11. Gente, tem muita informação desse personagem, eu vou tentar resumir aqui, tá bom? Hebreus 11, versículo 32 ao 34, fala assim: quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimentos de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Esses versículos aqui falam um pouquinho de alguns heróis da fé. Antes ele já falou de outros, né, como a gente já viu nas outras aulas da escola bíblica. E esses versículos ele fala de alguns, e o personagem que eu vou falar hoje para mim é muito especial, que é Davi, o rei Davi, né? Que na verdade dentro desses versículos, se você for ver, ele fez tudo isso por meio da fé, né? Ele recebeu cumprimentos de promessa, fechou a boca de leão também, a gente vai ver isso, da fraqueza tirou força, pôs em retirada exércitos estrangeiros, conquistou territórios, enfim, Deus deu muita vitória para ele, mas a vida dele não foi tão fácil. A gente vai ver um pouquinho sobre a vida dele. Eu sei que todo mundo conhece Davi, eu sei que todo mundo conhece a história de Davi e Golias, ou quando ele foi ungido, quando ele conquistou, quando ele trouxe a Arca da Aliança, sobre o pecado, né, com Batseba, depois quando ele foi perseguido, quando ele foi perseguido pelo filho, né, Absalão, queria depois assumir o trono, enfim, uma série de coisas que aconteceram com Davi. Mas eu não vou me atentar aqui a essas histórias de forma muito minuciosa, porque tem muita informação que eu queria trazer e algumas características que eu acredito que é por isso que ele entrou nesse rol aqui dos heróis da fé, né? O mundo inteiro conhece Davi. Hoje, o mundo inteiro conhece Davi. Se você for parar para pensar, a própria bandeira de Israel tem uma estrela que é a estrela de Davi, né? E eu fui pesquisar algumas curiosidades sobre a estrela de Davi, e aí eu pesquisei, na Bíblia não tem nada falando sobre esse símbolo, né, da estrela de Davi, que é aquele triângulo, né, um para baixo, um para cima. Mas a tradição judaica fala que esse símbolo era desenhado nos escudos do exército de Israel, né, desde a época de Davi. Não se sabe como que chegou nesse símbolo. Algumas pessoas falam que são as iniciais que formam o nome de Davi, mas não se sabe ao certo. E é interessante saber também que a gente fala estrela de Davi, mas o nome certo é Magen David, que significa escudo. Magen é escudo ou broquel, né? Então é interessante a gente observar essas coisas. E hoje o mundo inteiro sabe que é a estrela de Davi. Talvez a pessoa não possa nem saber direito quem foi Davi, mas sabe que foi um rei importante de Israel, sabe que é a estrela de Davi, que foi um personagem importante. Então, olha só, Davi conhecido no mundo todo, né? Nós temos também uma obra de arte famosíssima de Michelangelo, né, que é uma escultura de 5 metros, né, sobre o rei Davi. Na verdade, é uma obra bem assim, renascentista, né, tem várias características, ele tá nu, totalmente nu, é uma obra que está na Itália e é linda, é famosa, todo mundo conhece, é Davi, o rei Davi, todo mundo sabe disso, né. E é interessante a gente observar, né, a história de Davi, tudo que ele passou para conquistar, né, o reino e tudo, para se tornar rei, aconteceu muita coisa. E antes da gente falar um pouquinho sobre Davi, é interessante a gente entender o contexto que ele iniciou, né, como que ele chegou em cena. Primeiro, antes de Israel ter um rei,
Israel era governado por juízes. Os jovens estão fazendo uma série, né, de pregações sobre os juízes de Israel. Então o povo saiu lá do Egito, que era escravo, Moisés libertou, foi usado por Deus para libertar o povo, passaram pelo Mar Vermelho, ficaram 40 anos no deserto, né? Então uma série de coisas aconteceu, conquistaram a terra prometida, as muralhas caíram, foram conquistando os territórios de Canaã, enfim. E aí Deus começou então a levantar líderes para julgar o povo, por isso eles eram juízes, né? E eles eram escolhidos por Deus. Os anos foram passando, o povo sempre foi, e acredito que sempre vai ser assim, né? Uma hora tá muito bem com Deus, outra hora tá caído, uma hora tá bem, outra hora tá bem. Sempre esses altos e baixos. E Deus sempre, às vezes punindo, mas depois que Israel se reconciliava, Deus dava vitória e tal. E anos nesse ciclo, né? O último juiz de Israel foi Samuel. E aí, quando Samuel estava, né, liderando o povo começou a pedir um rei. Foi para ele e falou: as nações todas têm um rei, a gente não tem, não é justo, a gente quer ter um rei também. E aí Samuel foi orar muito triste e Deus falou assim para ele: olha, não é a sua liderança que eles estão rejeitando, não fica triste não, é a minha liderança. Sou eu que eles estão rejeitando. Então a gente vai providenciar um rei, peraí. E aí, Deus escolheu Saul para ser rei, então Saul foi o primeiro rei de Israel. Começou tudo muito bem. Lá em 1 Samuel 9, se não me engano, fala um pouquinho das características de Saul. Ele era alto e bonito, como fala a Bíblia. A Bíblia fala que os homens mais altos batiam no ombro dele, ou seja, do ombro para cima ele sobressaía, né? E aí ele começou muito bem, Deus abençoou ele, mas daqui a pouquinho ele começou a desobedecer às ordens do Senhor, começou a desagradar a Deus. E aí Samuel, que era o profeta, né, e na verdade era juiz e profeta, ele então vai falar com Saul e fala: você tá todo errado, meu filho. Então vamos abrir lá em 1 Samuel. Eu anotei muitas referências, irmãos, mas eu não vou falar todas porque senão não vai dar tempo. Mas essa eu achei interessante, quando Saul era rei. 1 Samuel 13, o 13 e o 14, fala assim: ao que replicou-lhe Samuel, né? Samuel falando para Saul: agiste como um insensato, tu não obedeceste à ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Saul, meu anjo, se você tivesse me obedecido, você ia reinar para sempre, sua família ia ser eternamente rei sobre Israel, né? Uma família, uma dinastia aí da sua família. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo. Vou parar aqui. Então, assim, Saul começou a fazer tudo errado, Deus não se agradou e falou: opa, eu vou ter que escolher um líder então. Agora eu vou ter que escolher um que a descendência dele vai reinar para sempre, né? E aí foi quando Samuel fala isso para Saul. E aí entra em cena então Davi, né? Algumas características de Davi que eu quero colocar aqui, que são interessantes, que me fazem pensar por que talvez ele era diferente dos outros, ou sobressaía, enfim, aos outros. O Renan, na aula dele sobre Sansão, ele falou que o Sansão seria como o Hulk, o incrível Hulk, já que a gente está falando de heróis, né? Eu vou considerar que Davi era uma espécie de Zorro, tá bom? Eu sempre gostei muito das histórias do Zorro, a pastora Miriam minha mãe sempre assistia, a gente assistia junto, Dom Diego de la Vega, né, essas histórias. E é interessante porque o Zorro é uma espécie de justiceiro, ele fazia justiça, e a mulherada meio que gostava dele, né, tinha uma coisa meio poética ali, eu acho que Davi tinha um pouquinho disso também. Então vamos lá. Davi entra em cena, e quando ele entra em cena, a primeira coisa que fala sobre ele é que ele é filho de Jessé, pastor de ovelhas. Está em 1 Samuel 16:11. Não vamos ler, mas anota aí para você ler depois. 1 Samuel 16:11, então fala que ele era pastor de ovelhas, estava cuidando das ovelhas. Ele era o caçula de Jessé, certo?
Em 1 Samuel 16:11 também fala isso, e 17:14 também. O que é interessante a gente observar aqui? Algumas traduções falam que ele era o menor dos irmãos, né? Jessé tinha 8 filhos e Davi era o mais novo deles. E algumas pessoas acham que esse menor é de estatura, que ele era baixinho, mas a gente vai ver que não. Ele era o menor no sentido de mais novo, ele era o caçula dos irmãos, né? Algumas pessoas também falam que pode ser que Davi foi fruto de um relacionamento ilícito de Jessé. No Salmo 51, se não me engano, no versículo 5, ele fala porque em pecado fui gerado, fui concebido, em pecado concebeu minha mãe, sou pecador desde o ventre, enfim. Algumas pessoas acreditam que essa fala de Davi significa que ele possa ser de um relacionamento ilícito de Jessé com outra pessoa. Mas a Bíblia não comprova isso, pelo menos no que eu pude pesquisar, tá, irmão? Se alguém souber de outra informação, mas no que eu pude pesquisar, a Bíblia não comprova esse fato, não tem nada muito claro sobre isso, né? Esse salmo talvez ele esteja querendo dizer que ele é pecador desde o ventre como todos nós. A nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, desde a queda, né, lá de Adão. Então, a gente tem que observar um pouquinho essas informações, né? E aí algumas características físicas dele, eu já ouvi gente falando que ele era baixinho, que ele era fraco, que ele era feio, e a Bíblia não fala isso. Lá em 1 Samuel 16:12, quando Samuel vai ungir Davi a ser rei, primeiro que Samuel está esperando um porte de rei. Quando a gente fala rei, a gente pensa num homem talvez mais velho, né, uma aparência mais forte, né, não sei, mais experiente talvez, mais robusto. E aí Jessé foi, né, levando os filhos dele, tem esse, tem o primeiro, tem o outro, tem o do meio, tem 7 filhos lá. E Samuel falou, deve ser esse, deve ser aquele. Deus falou, não é nenhum desses conforme a aparência. E aí as pessoas acreditam que por Deus ter falado isso, quer dizer que Davi era feio. Mas ele não era feio. Em 1 Samuel, então, 16:12, vai falar que ele era lindo, ele era um gato, né, de boa aparência, era ruivo, né, e isso chamou a atenção de Samuel. Talvez ele estivesse esperando um rei com uma aparência mais forte, talvez. E Davi, por ser jovem, ele era lindo, mas era de uma aparência mais jovem, não tinha tanta experiência. Alguns estudos dizem que ele tinha por volta de 17 anos, né, então era super jovem. E algumas pessoas falam que ele era baixinho. Lá em 1 Samuel 17, se não me engano, deixa eu ver se eu anotei, o 38 e o 39, quando Davi vai lá, que Golias está enfrentando o povo de Deus, o exército do Deus vivo, aquela coisa toda, que ele vai lá no acampamento dos israelitas e ele começa a ouvir tudo aquilo e se oferece, né, para lutar com Golias, ele vai para Saul e fala, olha, eu vou. E Saul fala, meu filho, ele é guerreiro desde a juventude, você é só mocinho, né? E aí ele fala, não, olha, já fiz isso, já fiz aquilo, a gente vai falar sobre isso também, e eu tenho certeza que eu consigo, porque Deus vai estar comigo. E aí Saul falou assim, então, pega a minha armadura, tá? E então usa lá, como um guerreiro. E Davi vestiu, mas não conseguia se locomover. Mas ele não conseguia se locomover, não porque a armadura era grande. Lembra que eu falei que Saul, na Bíblia, em 1 Samuel 9, fala que ele era dos ombros para cima, ele sobressaía, ou seja, ele era alto? Um rei com a experiência de Saul, que já era mais velho aqui, em sã consciência, não ia oferecer a armadura dele, de alguém alto, para um cara baixinho. Então, Davi não era baixinho, ele era jovem e inexperiente nas coisas de guerra. A armadura é muito pesada. A armadura, por exemplo, de Golias, só a couraça dele pesava 60 quilos. Então, assim, a ponta da lança pesava 7 quilos. Então, assim, tudo bem que ele é um gigante, né? E também tem outra informação aqui. Golias tinha 3 metros. Qualquer pessoa ficaria baixinho perto dele. Até o nosso Daniel Donizete, Matheus Martins. Né? Quem dirá eu, quem dirá, por exemplo, a Esther, perto de um gigante de 3 metros. Né? Então, assim, não é que Davi era baixinho. Ele tinha uma estatura normal, aparentemente normal. Né? É interessante a gente observar isso. Ele teve um trabalho como escudeiro de Saul. Lá, quando ele é ungido, um pouco depois que ele é ungido rei, todo mundo ali da família soube, né, que ele foi para ser ungido. Samuel foi para ungir um rei, ungiu Davi. Só que
Nesse meio tempo, Saul, por desagradar a Deus, começou a ser atormentado por um espírito maligno. E aí sugeriram para ele: Saul, rei, manda então alguém que toque harpa para o senhor se acalmar. E mandaram então chamar Davi. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Depois que Davi começou a frequentar o palácio, o rei Saul então decidiu chamar ele para ser escudeiro ou assistente dele, né? No versículo 1 Samuel 16, 21 vai falar sobre isso também. Então ele trabalhou como escudeiro de Saul, né? Ele também trabalhou com serviços de delivery, o famoso iFood, tá? Da época. Porque na época que os irmãos de Davi estavam na guerra, os três mais velhos de Davi, estavam a serviço do exército de Saul. E o pai, então preocupado, pedia para Davi ir levar alimento para eles e voltar trazendo notícias dos irmãos, né? E foi nessas aí que ele percebeu que Golias estava afrontando o exército de Israel. Então ele fazia o delivery da época. Tá lá em 1 Samuel 17 também. E ele não era fraco, ele era forte. Por quê? Lá em 1 Samuel 17, quando ele tá no acampamento, que ele começa a ouvir que Golias está falando, e ele começa a perguntar, o que vão dar pra pessoa que vencer esse cara aí? Aí começa a falar, olha, ele vai casar com a filha do rei, a família vai ser livre de impostos, enfim, ele começa a fazer um cálculo e ele fala, peraí, eu já matei leão e urso. E aí ele foi lá em Saul e falou, eu quero ler esse capítulo, esses dois versículos que eu achei muito interessantes. 1 Samuel 17, o 34 e o 36. Saul, ele foi falar com Saul, então, né, que poderia lutar com Golias. E Saul falou, você é muito moço. Aí olha o que ele fala. Mas Davi argumentou diante de Saul. Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. Olha isso. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O seu servo venceu o leão e o urso, e assim será contra esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Olha, gente, que rapaz mais inteligente, forte, né? Quando que na tua vida aí, você, meu irmão, que tá assistindo na tua casa no Riacho Grande, em São Bernardo, de repente, outro lugar aí do Brasil, do mundo, quando que você precisou matar um leão? De verdade, literalmente. Matar leão todo dia a gente mata, né? Mas literalmente matar um leão ou um urso, quando que a gente fez isso na vida? E esse rapaz aqui se apresentou e falou, já matei leão e urso, então eu não sou tão fraco assim. Pareço, mas não sou. Enfim, então é interessante a gente detectar essas características pessoais de Davi, né? Físicas, né, talvez. Ele era músico e compositor. Todo mundo sabe que ele tocava harpa, né? Como eu já disse aqui. Ele compôs em torno de 73 salmos, se não me engano. O livro de Salmos tem 150 salmos. Não foram todos escritos por Davi, mas ele foi o que mais compôs, né? Que foi 73 salmos. Tem salmos de Moisés, tem salmos de Salomão, de Asaf, dos filhos de Corá. Tem alguns que não têm autoria, enfim. Mas Davi, compositor, poeta, ele passava por alguma situação na vida e ele escrevia um poema e aquele poema virava uma canção, né? E, como se não bastasse ser músico e compositor, ele também era luthier. Olha que maravilha, gente! Os músicos aí me entendem, né? O luthier é aquele que fabrica, né, ou conserta instrumentos musicais. E lá em 2 Crônicas 7, 6... Lá na frente, segundo Crônicas, já vai tratar um pouquinho na frente, Davi já tinha morrido, o filho dele tinha construído um templo ao Senhor, que inclusive era desejo de Davi, mas Deus deu um jeitinho lá e falou, não, seu filho que vai construir. E aí na hora de organizar, de administrar as coisas para o templo, olha esse versículo. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, celebravam e serviam a Yahvé com os instrumentos musicais que Davi fabricara para justamente acompanhar os cânticos em louvor ao Senhor. Olha que lindo, gente. Ele fabricou instrumentos. Lógico que até é compreendível, né? Naquela época não tinha uma loja de instrumentos, não tinha uma Montreal, uma Made in Brasil, sei lá qual que os músicos aí gostam de comprar.
Então as pessoas tinham que fabricar seus próprios instrumentos. Mas eu achei interessante ele fabricar instrumentos e esses instrumentos deviam ser tão bons, tão feras aí, que estavam no templo, né? No uso do templo mesmo. Amém? Eu queria falar agora sobre algumas características da personalidade de Davi, tá? Eu não vou me atentar muito à história, mas algumas coisas eu vou ter que falar aqui para a gente poder observar melhor sobre esse herói. Ele era valente, todo herói tem que ser valente, né, gente? Ele era valente. Em vários momentos na Bíblia, vai mostrar isso, na história de Davi, vai mostrar essa valentia. Tem um que me chamou muita atenção. Todo mundo sabe, ele lutou contra Golias, ele feriu Golias, matou, e aí ele ficou conhecido, começou a ficar famoso, as mulheres começaram a cantar, Saul, que é o nosso rei, matou só 1000, Davi matou 10.000, Davi é bem melhor que Saul, mais ou menos isso que elas queriam dizer. E aí Saul começou a ficar com inveja, né, enfim. Quando ele vence Golias, uma das promessas era que ele casasse com a filha do rei. Só que Saul já estava com uma invejinha dele, né? E aí ele falou assim, quer saber? Em vez de eu já dar minha filha em casamento, eu vou fazer uma armadilha aqui para tentar matar ele. E a culpa não cair muito sobre mim. Aí foi para Davi e falou assim, ó, o pagamento pela minha filha, como se ele já não tivesse, né, direito, mas enfim. O pagamento pela minha filha é que você me traga os prepúcios de 100 filisteus mortos. Os filisteus inimigos do povo de Deus, né? Enfim. E Davi falou, tá bom, parece justo. Aí Davi foi e voltou com 200 prepúcios de 200 filisteus mortos. É interessante a gente observar, né? Ele ia muito além das expectativas, né? Enfim, então ele tinha essa valentia, né? Ele acabava até sobressaindo nisso. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, ele era esperto, ele era muito inteligente. Primeiro lá com Golias, todo mundo percebeu que, além dele perceber que Golias estava afrontando o exército do Deus vivo, ele falou, opa, o cara tá afrontando o exército de Israel escolhido por Deus, não é possível. Além disso, ele quis saber qual que era o prêmio que ele ia ganhar, né, se vencesse. Ele perguntou por várias vezes ali, né, enfim. E uma outra situação também, que ele estava fugindo quando Saul então começou a perseguir mesmo com muita raiva, né, de Davi, querendo matar mesmo Davi. Ele então começou a fugir e passou por o país de Gat, né, o rei acho que é Aquis, ou Aquis, não sei como se pronuncia. Ele passou por esse território e nessa passada os conselheiros do rei falaram, você viu quem tá aí? O cara daquele que as mulheres estavam cantando, que ele matou 10 milhares e Saul só matou milhares, então ele tá aqui no nosso território, é perigoso. Quando Davi ficou sabendo que tinha esse comentário, esse burburinho lá no meio do povo, ele começou a se fingir de louco. Olha que lindo. Esperto, né? Começou a escorrer saliva pela barba, começou a rabiscar coisas sem sentido nos portões, enfim. Pode ser que ele esteja mentindo? Talvez, não sei. É uma discussão aí pra gente pensar. Mas o fato é que ele conseguiu escapar dessa situação e usou a esperteza ali na hora, né? Ele era um líder nato. Quando ele começou a fugir de Saul, ele foi então, saindo aí desse país aí que ele se fingiu de doido, ele foi para as cavernas de Adulão. E chegando lá, se reuniu a família com ele, foram se encontrar com ele e um pessoalzinho ficou sabendo que ele estava lá e foi se encontrar com ele também. É um versículo que o bispo costuma falar, que se achegou a Davi os endividados, os angustiados, só pessoas às vezes que eram desprezadas, e foram tudo com Davi, 400 homens, e eles proclamaram Davi líder deles. Então assim, vamos lá, você é nosso líder. Ele era um líder nato, ele estava sozinho e agora ele já tinha 400 pessoas para liderar. Isso está em 1 Samuel 22, o 1 e o 2, depois você lê, tá? Ele era justo, eu até marquei aqui, porque eu achei tão bonito. Ele governava com uma certa justiça, né? 1 Crônicas, o 18, 14, fala assim: Davi reinou sobre toda a nação de Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo e seus súditos. Uma característica de um rei
justo, leal, fiel, né? Como é importante quando a gente vê um governante governando com justiça. E Davi tinha essa característica e ficou reconhecido por isso. Mas ele era um pouco justiceiro, por isso que eu acho que eu falei que ele parece um pouco com o Zorro. Porque ele era um pouco justiceiro, sabe? Ele queria às vezes fazer justiça com os próprios braços, né? Aconteceu isso com Nabal e Abigail, né? Depois vocês leem a história, não vai dar pra falar, mas é uma história muito, muito bonita. Nabal e Abigail, né? Enfim, ele era leal. A amizade que ele tinha com Jonatas, que era filho de Saul, herdeiro do trono de Saul, era incrível. Eles fizeram um pacto de lealdade e eles firmaram esse pacto quando Saul começou a perseguir Davi. Jonatas falou assim: eu sei que você vai ser rei, eu sei que eu não vou ser rei, né? Você vai ser rei. Então, quando você for rei, lembra da minha família, lembra do meu pai, lembra de mim, dos nossos, né, descendentes, enfim. E Davi foi leal a esse pacto, né? Até o fim. Ele mostrou lealdade também quando, fugindo de Saul, Saul entrou numa caverna para fazer necessidades, tá, irmãos? É assim que tá escrito. E ele entrou numa caverna e Davi e os homens dele estavam escondidos nessa caverna. E aí os homens falaram assim: Deus tá entregando seus inimigos nas suas mãos da forma mais humilhante, né? Vai lá e mata, né? E aí Davi falou assim: não vou ser leal. Ele poderia muito bem, vou matar e agora resolve tudo, vou parar de fugir, vou assumir meu lugar como rei, porque Deus já me ungiu rei, eu já sei que eu vou ser rei. Mas não, ele foi leal a Saul, né? Por 2 vezes isso aconteceu, essa lealdade, né? Então é muito bonito de ver. Uma outra coisa também, ele foi temente a Deus, ele era temente ao Senhor. Em várias passagens, você pode ler, 1º e 2 Samuel, você vai ver. Em várias passagens, ele consultava a Deus antes de ir para uma batalha, antes de guerrear. Ele perguntou: posso ir? Aí Deus falava: pode? Pode? Não pode. Às vezes Deus dava até uma estratégia lá para ele de guerra, né? Ele perguntou, inclusive, consultou a Deus, inclusive, quando Saul morreu, né? Saul e Jonatas, todos os filhos morreram. Na verdade, Saul se matou, né? Uma situação horrorosa, uma batalha sangrenta, horrível. E Davi, então, quando ele voltou, né, para a cidade de Israel, ali para o território de Judá, ele perguntou para Deus: eu devo governar algum território? Deus falou: sim, Hebron de Judá. E aí Davi foi. Ele não chegou governando Israel todo, porque tinha um descendente ainda de Saul que era Isbosete, né? E aí ele ficou lá num território pequeno, depois teve um complô contra Isbosete, uma conspiração, e Davi acabou reinando sobre todo Israel, né? Enfim, então olha só, ele temia a Deus, mesmo diante de um direito que ele tinha, ele perguntava: eu tenho que mesmo governar? Eu tenho que lutar essa batalha? O Senhor vai estar comigo? Olha que interessante, né? Ele se mostrou temente a Deus também quando trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Depois ele ser rei, conquistou algumas coisas ali, alguns territórios que estavam, acho que dos jebuseus, que estavam ocupando, né, o território de Jerusalém. Acabou essa conquista, ele falou: próximo passo agora é trazer a Arca, que é a presença de Deus, de volta para Jerusalém. Olha que temor, né, irmãos? E enfim, ele também se mostrou temente a Deus quando ele mesmo quis fazer um templo para o Senhor, construir um templo para o Senhor, porque a arca estava numa tenda e ele falou: não é justo, eu estou no palácio e a arca está numa tenda, né? Enfim, vocês já sabem que não foi ele que construiu, mas olha o coração dele como era voltado, né? A 7ª característica aqui: ele não tinha vergonha de se expressar. Uma coisa que fica muito marcado para quem é adorador é quando ele justamente traz a Arca da Aliança e ele se expressa de uma forma maravilhosa. Essa história da Arca da Aliança tem muito conteúdo, né? Ele começou de um jeito errado, uma pessoa morreu por causa disso, ele foi fazer do jeito certo. Eu não vou me atentar à história, mas a expressão dele de louvor, de adoração, de se jogar diante do Senhor, pela alegria de trazer de volta a presença do Senhor, isso foi marcante para todo o povo, né? Tanto que teve muito olhar, né, principalmente da esposa dele, Mical, olhar aí preconceituoso, né? Esses dias a gente fez uma ministração com um grupo de louvor sobre Davi, e a Daiane falou uma coisa interessante. Ela falou: esse momento da arca
Eu imaginei assim, era ele e Deus, é como se não tivesse mais ninguém ao redor, nem a esposa, nem os súditos, nem nada, né? Muito bem. A oitava característica aqui é a segurança. Ele confiava em Deus. Quando ele poupa a vida de Saul, por exemplo, a gente nota assim uma segurança de falar, não preciso fazer justiça com as minhas mãos, né? Como em outras situações ele precisou, mas agora ele fala, não preciso fazer justiça não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. No momento certo, Deus vai me colocar como rei. Tranquilo, né? Tem uma situação também que aconteceu lá na frente, bem lá na frente, ele já era bem mais velho, e um cara da família de Saul, um parente aí distante de Saul, encontrou com Davi e começou a amaldiçoar, rogar praga mesmo em Davi. E um valente lá de Davi, um dos soldados, falou, rei, eu posso ir lá e matar ele? Simples assim. Vou lá, corta a cabeça dele, tá tudo certo. Davi falou, não precisa. Porque o que ele tá falando, eu acredito que seja de Deus. Se for de Deus, eu só peço que Deus tenha misericórdia da minha vida. Gente, olha essa segurança, né? Em Deus e assim, na vida mesmo, não. Hoje em dia, qualquer coisa que falam contra nós, a gente já quer revidar às vezes, né? Quando a gente tá seguro em Deus, como Davi era, não, tudo bem, não precisa fazer justiça, não precisa matar ninguém não por causa disso. A nona característica que eu coloquei aqui, ele era sincero, né? Eu achei isso maravilhoso, ele era sincero. Isso é muito nítido em relação ao pecado, né, que aconteceu com Batseba. Tá em 2 Samuel 11 e 12, depois vocês leiam. É maravilhoso quando ele fala sobre isso. Ele simplesmente pecou feio, mas feio. Nem parece que é esse Davi que a gente está falando aqui com tanto carinho. Pecou feio, né? Só assim, olhando por cima, já tem 3 pecados. A cobiça, o adultério e o assassinato, né? E aí o profeta, então, numa situação também muito forte, vai falar com ele, vai enfrentar ele, conta uma história e Davi se revolta com a história e tal. E o profeta fala, esse cara é você. Aí Davi fala, esse cara sou eu, né? Realmente, eu pequei, sou eu. Ele poderia muito bem ser orgulhoso e falar, pequei, mas também ela tava tomando banho lá, né, sei lá, tô sozinho aqui, enfim, né? Ele não, ele falou, pequei, errei mesmo. E o Salmo 51, que nós também compartilhamos com louvor essa semana, que é um salmo lindo, lindo, lindo. Leiam, porque ele é lindo, é profundo. Ele fala exatamente sobre o arrependimento de Davi, a sinceridade dele nesse processo desse pecado, né? E aconteceu tanta coisa, Deus acabou levando o filho desse ato, enfim, foi uma coisa muito triste. Mas Davi é sincerão, né? E é interessante a gente observar. Ele fala assim para Deus, eu acho tão lindo. Ele fala, Senhor, o Senhor é justo em me condenar, porque eu tô errado mesmo. Me restitui a alegria da salvação, me ajuda a passar para as pessoas, né? Esse aprendizado que eu tive, eu vou ajudar as pessoas a entenderem os seus caminhos. Me dá um coração puro e inabalável. E um versículo que me chama a atenção que ele fala, não retire de mim o teu espírito. Né? Olha que lindo isso. Ele poderia muito bem falar, Senhor, restitui-me o reino, a honra diante das pessoas, agora que eu estou arrependido. Não, Senhor, não retire de mim o teu espírito. É um contraponto assim, gigante em relação a Saul. Saul, quando errou diante lá do profeta, ele fala, errei. Ele fala, ele admite, mas ele fala assim, restitui-me a honra diante dos anciãos da cidade. Né? Então, assim, para os outros verem, né, que eu estou arrependido. E Davi não, rasgava o coração mesmo. Sincerão, né? E era um homem segundo o coração de Deus, como a gente leu lá no começo, né? Quando Deus rejeitou a liderança de Saul, o reino de Saul, ele escolheu Davi segundo o coração, seu próprio coração. Que a gente possa entender os propósitos de Deus. O que me chama a atenção é que os heróis, todos esses que nós estamos falando, e ainda vai ter mais alguns, eles não são perfeitos. Davi deixava claro, né, essa imperfeição. Então, que hoje a gente possa entender que nós não somos perfeitos diante do Senhor, né? E nem podemos cobrar isso das pessoas, e Deus acho que até dá risada se a gente tenta ser perfeito, porque nós não somos. Mas a sinceridade e o arrependimento
precisam estar no nosso coração, precisam fazer parte da nossa vida. Eu não sei porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Já vi muitas pregações que falam sobre isso. Mas eu acho que é uma série de coisas, é um conjunto dessas características, não é só por uma. Né? Eu acho que é um conjunto dessas características. E que a gente possa também, hoje, aprender a ter, então, essas características, sermos leais, sermos valentes, sermos tementes ao Senhor, e nós podemos sim também ser heróis na fé, como Davi, como os outros que já foram falados, nós também podemos ser heróis na fé. Que Deus abençoe você, medite na palavra, leia a história de Davi, leia a história desses heróis, né? E que nós possamos ter experiências com Deus nessa área. Deus abençoe a todos, obrigada!